E aí pessoal, aqui é o Shin, este é o canal Vivo Japão, esse é o Choco, ele vai acompanhar a gente neste vídeo e hoje eu vou falar sobre uma das pessoas mais importantes do Japão, uma pessoa que mudou o rumo do Japão e o Japão não seria o mesmo sem ela. Tão curioso para saber quem é? Bom, nesse vídeo eu não vou entrar muito em detalhes de história para não ficar chato. O que eu quero explicar é o motivo de ele ser tão importante para os japoneses, ser um herói. Mas para o vídeo ficar mais legal ainda, nós somos na cidade onde essa pessoa foi enterrada, no mausoléu do Tokugawa Ieyasu. Vamos lá com a gente, enquanto eu mostro as imagens do lugar, eu vou contando a história para vocês, beleza? Estamos em Nikko, uma cidade da província de Tochigi-ken que fica ao norte de Tóquio. É nesta região montanhosa que foi enterrado o Shogun Tokugawa Ieyasu. Ele, junto com duas outras figuras importantes, Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi, foram os responsáveis pela unificação do Japão. Bom, talvez a maioria das pessoas nunca tenham pensado nisso, mas o território do Japão é bastante fragmentado. Além de ser composto por 73% de montanhas, ainda é dividido por 4 ilhas principais e outras mais de 6.800 ilhas pequenas. Isso fazia com que a comunicação entre os povos espalhados pelo Japão fossem complicadas e difíceis. Então, na verdade, o Japão é um país que era muito propenso a ter muita guerra civil ou movimentos separatistas, como acontece na Espanha, por exemplo, ou Irã, que possuem características nos seus territórios parecidas com a do Japão. E realmente era isso que acontecia até que o Tokugawa Ieyasu conseguiu consolidar a unificação do Japão. O processo que começou com Oda Nobunaga e teve bastante batalhas e é bem complexo, eu vou contar em um outro vídeo. Hoje eu quero falar sobre a importância da unificação do Japão que aconteceu naquela época. Bom, com a unificação do Japão também veio a pacificação. O período que a família Tokugawa governou o Japão durou mais de 250 anos. E nesse período, por algumas políticas que o Tokugawa implementou, as regiões que antes eram rivais começaram a conversar mais entre si, trocar informações e fazer trocas comerciais, né? Esse período também foi importante para o Japão criar a identidade cultural dos japoneses. Uma das políticas da era de Tokugawa era de se fechar ao mundo. Economicamente falando, talvez não tenha sido bom, porque o Japão acabou ficando até um pouco para trás em relação a outros países no início da industrialização. Mas, por outro lado, se fechar ao mundo possibilitou que a cultura japonesa se desenvolvesse de uma maneira única em relação a outros países, sem muita influência. Nessa época também os países europeus estavam em um processo de expansão pelo mundo, né? Fazendo colonialismo, explorando outros países. E se fechar ao mundo fez com que o Japão fosse um dos únicos países do mundo que nunca foi colonizado. Esse período também foi importante para o Japão absorver as religiões na sua cultura, ao invés de deixar as religiões ditar o que deveria ser cultura. E a criação da identidade cultural dos japoneses é muito importante, porque talvez muitas pessoas não saibam, mas o Japão era composto por vários povos diferentes. Por exemplo, Yamatos, que dominavam o que é hoje a região de Kyoto, ou os Ryukyus, que ficavam na região de Okinawa, ou os Ainus, que ficavam mais ao norte do Japão, além de várias outras tribos e clãs menores que eram espalhadas pelo Japão.
Mas isso é um tema complexo e complicado que fica para um outro vídeo. Mas a hegemonia cultural que a gente vê hoje no Japão talvez não teria sido possível se não fosse esse período. Muitas das coisas que são elogiadas por pessoas de outros países também, na cultura japonesa, têm raízes nesse período. Por exemplo, a educação dos japoneses, que é bastante elogiada, tem uma base fundamental no que a gente chama de Tate Shakai, que basicamente é uma sociedade de hierarquias, né? E essa sociedade de hierarquias, onde, por exemplo, as pessoas respeitam os mais velhos, ou que no trabalho o tempo em que a pessoa está na empresa conta bastante, tem justamente raízes nessa época, na era de Edo, quando também elogiam que o Japão é uma sociedade coletivista ao invés de individualista. Talvez não entendam que o processo de transformação que levou a sociedade japonesa a ser assim não é simplesmente o que ensinam na escola, mas vem de toda a história do Japão. É claro também que não só coisas boas vieram desse período, mas muitas coisas que estrangeiros criticam nos japoneses pode ter origem nessa época. Por exemplo, a xenofobia, que muitas vezes é citada como característica dos japoneses, pode ter raízes nesses longos períodos em que o Japão ficou fechado para o mundo. Mas é importante entender que para o Japão como nação, como uma civilização, esse período foi essencial para o desenvolvimento. E é por isso então que o Tokugawa Ieyasu é visto como um herói, um dos vários heróis da história japonesa. O que eu percebo também é que os japoneses valorizam muito mais a sua história do que nós brasileiros, por exemplo. A gente não cultiva tanto heróis na nossa história, apesar de ter tido muitos, né? E eu acho que esse é um erro, porque isso enfraquece a identidade cultural dos brasileiros, que na verdade ainda nem está formada direito, talvez. No Brasil ainda tem muito regionalismo, né? E talvez uma pessoa que more no sul do país não se identifique tão bem com uma pessoa que mora no extremo oposto do país. O que faz o brasileiro se identificar um com o outro e se diferenciar de pessoas de outros países? Futebol? Eu acho que o futuro do Brasil depende muito de encontrar essa identidade cultural. E eu acho que um dos pontos em que a gente deve olhar e ver um ponto positivo no Brasil é que o Brasil é um país que aceita diversas culturas, aceita pessoas de vários outros países, é um país composto de pessoas de várias origens diferentes e que podem viver em harmonia e pacificamente, mas parece que nos últimos anos houve uma mudança drástica na sociedade que agora está passando por uma turbulência de muito ódio e desavença, né? O que vocês acham sobre isso, pessoal? Deixe aí nos comentários a sua opinião. E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouco da cultura do Japão, um pouco da história do Japão. E espero que as imagens tenham ficado legais. E logo eu e a Yoshimi a gente vai fazer um vídeo do rolê que a gente fez por essa cidade, que é muito interessante e eu recomendo a todos que vierem para o Japão, se puder, visitar lá. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.